Bora mergulhar de cabeça numa história antiga, daquelas que mostram como o medo pode levar a uma mentira. E que mentira, hein? Uma que coloca em risco não só uma família, mas um reino inteiro. É uma trama de engano, intervenção divina e umas consequências que, olha, ninguém esperava. Pois é, essa é a pergunta que fica no ar, né? Será que uma única mentira tem o poder de colocar um reino inteiro à beira do colapso? É isso que a gente vai ver. Como a decisão de uma só pessoa acaba virando uma bola de neve que ameaça levar tudo junto. Bom, e tudo começa, como em muitas boas histórias, com uma viagem. Só que essa viagem já começa com um clima tenso, sabe? Marcada por um medo tão grande que vai ser o estopim para uma mentira muito, mas muito perigosa. A cena é a seguinte: Abraão e a esposa dele, Sara, chegam como forasteiros numa terra que não conhecem, governada por um rei poderoso. Eles estão ali, sozinhos, vulneráveis, e é justamente essa vulnerabilidade que vai dar o pontapé inicial para tudo que vem pela frente. O Abraão, então, olha em volta, analisa a situação e, dominado pelo medo, bola um plano. Ele pensa: a Sara é muito bonita, capaz de me matarem para ficar com ela. E aí, ele apela para uma meia-verdade, que na prática é uma mentira inteira e muito arriscada. Ele decide que não vai dizer que ela é sua esposa. Em vez disso, ele vai usar uma frase bem simples, mas que vai mudar o rumo de tudo. Isso mesmo, ela é minha irmã. E pronto. Com essas 4 palavrinhas, o destino de todo mundo ali vira de cabeça para baixo. E olha, não é uma mentirinha qualquer não. É uma mentira que coloca a esposa dele em perigo imediato e dá início a uma série de eventos que vão ter inclusive consequências divinas. E acontece exatamente o que o Abraão tinha previsto. Ou quase. O rei do lugar, Abimeleque, fica sabendo que a Sara é irmã do Abraão e, achando ela muito bonita, manda buscá-la para o seu harém. Ou seja, a mentira até funcionou para proteger o Abraão no primeiro momento, mas acabou jogando a Sara e o próprio reino numa situação complicadíssima. E é exatamente nesse ponto que a história dá uma guinada sobrenatural. O que era um problema entre homens, agora sobe de nível, vai para uma outra dimensão. O rei Abimeleque, coitado, agiu com a informação que deram para ele, né? Ele não tinha a menor ideia da enrascada em que estava se metendo. Mas aí, durante a noite, num sonho, ele recebe uma visita. E um aviso bem direto. E assustador. Imagina o susto. A mensagem vem sem rodeios, é brutalmente clara. A vida do Abimeleque está por um fio por algo que ele fez sem nem saber que era errado. E o ultimato que vem nesse sonho é fascinante. Olha só a sequência. Primeiro, um reconhecimento de que Abimeleque agiu de coração limpo. Depois, Deus diz: fui eu que te impedi de pecar. Mas mesmo sendo inocente na intenção, ele não está livre da responsabilidade. A ordem é clara. Agora, devolva a esposa do homem. E o aviso final? Terrível. Se não devolver, pode ter certeza de que ele e todo o seu povo morreria. Bom, o dia amanhece e aquele sonho vira uma realidade apavorante para o rei. É a hora da verdade, do confronto, a hora de colocar as cartas na mesa e expor as motivações e os medos de cada um. Logo que acorda, o rei não perde um segundo. Ele manda chamar o Abraão para tirar essa história a limpo. Ele quer entender como foi parar naquela situação de vida ou morte. Dá para imaginar a tensão no ar, né? E olha só a perspectiva do Abimeleque, que é super compreensível. Ele se sente totalmente traído, injustiçado. Do ponto de vista dele, ele não fez nada de errado, mas agora está na mira de uma fúria divina por causa da mentira de outra pessoa. É uma acusação cheia de medo, mas também de muita indignação. E aqui a gente chega no coração do conflito. De um lado, o Abimeleque se defendendo, dizendo: eu fiz isso com a consciência limpa. E do outro, o Abraão finalmente confessa o motivo da mentira, um medo paralisante. Ele diz basicamente: pensei que aqui ninguém temia Deus e que iam me matar por causa da minha mulher. Isso mostra uma briga interna constante na jornada do Abraão entre a fé e o medo. E aí vem a reviravolta. O detalhe que ninguém esperava. Abraão solta essa. A mentira dele tinha um fundo de verdade. A Sara era de fato sua meia-irmã. Claro que isso não justifica o engano todo, mas com certeza deixa a história e as motivações dele bem mais complexas. Bom, com a verdade toda na mesa, o perigo ainda está no ar. E eles precisam resolver isso rápido. Não adianta só admitir o erro, tem que consertar o estrago. E a pergunta é: como é que se conserta um erro que quase custou a vida de um reino inteiro? A resposta vai envolver reparação e também um ato de fé. O primeiro passo, e o mais importante de todos, é tomado na hora.
Abimeleque devolve Sara para Abraão. Com isso, ele cumpre a ordem que recebeu no sonho e, ufa, afasta aquela ameaça de morte que pairava sobre todo mundo. Só que o Abimeleque não para por aí, ele vai além. Ele dá a Abraão uma compensação material bem generosa: ovelhas, gado, servos, e ainda o convida a morar onde quisesse em suas terras. Isso não era só um presentinho, era um gesto público de reparação, para mostrar para todo mundo que a situação foi resolvida e a honra de todos estava restaurada. E para Sara, especificamente, o rei dá 1000 moedas de prata. O texto diz que isso serviria como um sinal público, para deixar bem claro para todo mundo que o nome dela estava limpo e sua honra vindicada. E é só nesse momento da história que a gente descobre a verdadeira dimensão do problema. A ameaça de morte não era a única consequência, não. Como punição divina, todas as mulheres da casa de Abimeleque tinham se tornado estéreis. O futuro do reino, a sua continuidade, estava literalmente em risco. E aí vem a ironia final da história, que é simplesmente genial. O Abraão, o cara que causou a confusão inteira com a sua mentira, é exatamente a pessoa que Deus usa para trazer a cura. Abraão ora por Abimeleque e a maldição é quebrada. A vida e a fertilidade voltam para a casa do rei. E assim, essa história incrível termina. Não com punição, mas com cura e reconciliação. E deixa a gente pensando, né? Como o medo pode nos levar a abrir mão dos nossos próprios valores. E por outro lado, como assumir a responsabilidade, mesmo quando a culpa não é 100% nossa, pode ser o único caminho para restaurar as coisas. Uma lição e tanto, vinda de um drama de milhares de anos.